Então, boa noite a todos, boa noite àqueles que nos acompanham, né? E também nos acompanharão através do YouTube. Que Deus abençoe a vida dos irmãos e o desenvolvimento aqui, a sequência das nossas aulas, né? Hoje vamos trabalhar, né? Aqui tem até o desenho ali, né? De Jesus no cavalo branco. Nós vamos ver isso numa perspectiva hoje. Eu vou ter que também detalhar muita coisa, mas esse aqui é referente a Apocalipse 19, né? O de hoje a gente vai ver que ele se refere ali com um arco na mão, né? Então nós vamos analisar aquilo que está contido no texto. Então vamos lá, irmãos, para o nosso estudo de hoje. Já diretamente para o texto, que eu creio que hoje temos nessa primeira parte, talvez alguma dificuldade, mas na sequência ali da abertura dos selos, os irmãos creio que acompanharão aí de forma tranquila. Então, o Cordeiro abre os selos, né? O primeiro selo, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dada uma grande espada. O terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente, dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro como uma balança, com uma balança na mão. E ouvi uma como voz no meio dos 4 seres vivendo, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O quarto selo. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade, e por meio das feras da terra. O 5º selo. E quando ele abriu o 5º selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, aqui é uma pergunta, né? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. E aí o 6º selo, vi quando o Cordeiro, para fechar o nosso capítulo, né? Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então, já oramos aqui, né? Até na oração aí, né? Falando da complexidade, né? E realmente, irmãos, o texto de hoje aí, principalmente aqui, já no versículo 1 e 2, nós vamos encontrar aqui alguma dificuldade de interpretação. Na medida que avançamos para os demais, vai fazendo sentido pelo próprio texto, né? Mas é isso aí, irmãos. Eu pego, né? Como já passei aqui na nossa abertura, tem uma sequência ali de estudos e a gente tem que fazer a opção, né? De escolher ali um comentarista para que a gente possa trabalhar. É óbvio, né? Que analisei outros. Vou até colocar aqui algumas outras linhas de interpretação, mas também deixar claro aqui
o porquê, né, me posicionei com esse desenvolvimento que nós vamos ter hoje. Então, vamos lá, né, irmãos? Contexto, primeiramente. Contexto, capítulo 6. Marca a dramática transição da majestade da corte celestial. Então, lembrando que nós trabalhamos, né, Apocalipse 4 e 5, a visão do trono, né, e no capítulo 5, aquele que estava segurando, né, uma espécie de pergaminho, né, um livro, e não achava ninguém que era digno, até que apareceu Cristo, né, e ele via, né, como um leão, né, ouviu, né, como um leão, mas ao ver ele viu ali um cordeiro, né, e era Cristo o único digno de abrir ali o livro. E aí encerramos, né, lá o capítulo 5 com um louvor, né, tanto no céu, na terra, todo ser que respira ali, louvando ao Senhor. Então, diante dessa visão, do capítulo 4 e 5, contemplando a majestade de Deus, Deus no controle de toda a história, é que a gente vai ter compreensão daquilo que se segue, né? Porque senão, né, a gente vai estar olhando numa perspectiva meramente terrena, né, os eventos que acontecem aqui na abertura dos selos. Então, para a execução do plano divino na história terrena, o cordeiro que venceu pela sua morte e ressurreição é o único digno de abrir o livro selado, que nós vimos, né? E a abertura de cada selo não é um evento passivo, mas a manifestação do governo soberano de Cristo, o leão que se fez cordeiro sobre toda a história. E nessa perspectiva teológica, os eventos de Apocalipse 6 não são meramente um caos apocalíptico, né? Mas a progressão do juízo divino que leva a história em direção à sua consumação. Então, lembrando que Deus está no trono, o Cordeiro está ali, único digno, né, de ser adorado, o único digno de pegar o livro, né, e abrir o livro. E a gente vê que esse desenrolar da história, né, e a gente vai ver aqui de maneira progressiva, né, como sempre digo, e aqui segue-se a história da igreja, né, coisas que estavam e estão ainda acontecendo ao longo da história da igreja. É essa perspectiva que a gente vai tomar aqui do capítulo de número 6. Então, para nossa estrutura aqui, os famosos, né, 4 cavaleiros do Apocalipse, né, o pessoal fica até com medo, né, que vai ali do versículo 1 ao 8, as almas dos mártires, né, nós vamos trabalhar em algum momento, né, tratar algumas coisas ali, mas também mais breve, e o grande abalo cósmico, né, esse apontamento final. Então a gente vai ver sempre uma sequência, né, ele vem com o início, depois ele vai piorando, né, daí depois ele vem uma outra sequência, vocês vão ver 7 taças, 7 selos. Então nessa sequência progressiva ele vem num ápice, né, para que se chega num ciclo ali, onde as coisas acabam sempre piorando, né, em alguma medida, ou, né, desenvolvendo já e se encaminhando para esse evento final. Então vamos lá, irmãos, já aqui, né, a abertura dos 4 primeiros selos vai revelar aí os famosos 4 cavaleiros do Apocalipse. Como já adiantei aqui, né, a gente tem aí até o pessoal com um certo temor, né, com relação aí a esses cavaleiros, mas a gente vai tentar analisar aqui um a um. Essa sequência de juízos não se refere a um período específico no fim dos tempos, né? Então aqui a gente não pode apontar que isso aí vai acontecer lá no fim. Mas as calamidades que afligem o mundo repetidamente ao longo da era da igreja, ou seja, esse desenvolvimento aí progressivo, né? Aquilo que vem acontecendo ao longo da história da igreja, demonstrando o juízo divino em ação. A ideia, né, de que é lógico que haverá um juízo vindouro, mas ao mesmo tempo a gente vê também progressivamente um juízo da parte de Deus, e a ira, né, sendo derramada. A gente vê que a ira de Deus ainda se faz presente, né, apesar de que estamos vivendo, né, o ápice aí do período da graça, mas à medida que se encaminha para o fim, né, e o tempo vai avançando, nós vemos também essa mistura, né, porque o juízo de Deus, ele vem também se fazendo presente e se fará presente no final, de maneira que no final, no fechar das cortinas da história, não haverá mais graça, mas apenas juízo e justiça da parte de Deus, e a ira santa de Deus sendo derramada de forma justa, né? Então é fundamental, como ensina a teologia reformada, que esses juízos são desencadeados por Cristo, o Cordeiro, que é o Senhor da história. Ou seja, aquela ideia, né, que o pessoal tem, mas por que acontece tanta coisa no mundo? Por que acontece tanta dificuldade?
Por que que acontece tanta calamidade? Às vezes as pessoas ficam alheias, né? Ou acham que Deus está, né, sem o controle, sem saber o que está acontecendo. E só de ler aqui, né, irmãos, como a gente acabou de ler Apocalipse 6, a gente vê que em meio a essas calamidades, em meio a essa abertura, né, de selos, a gente vê que Deus está agindo soberanamente, que as coisas não fogem do controle. Quem abre aqui os selos é o próprio Cristo, o Cordeiro abre os selos, né? Então a gente vai ver que não há uma desconexão daquilo que vai para nossa perspectiva como um caos, né? As coisas piorando e as coisas cada vez mais na nossa perspectiva, né, indo para as ruínas, mas ao olhar nas perspectivas do trono, capítulo 4, capítulo 5, nós vemos que Deus é soberano sobre a história, que ele tem as rédeas da história nas suas mãos. Então, primeiro selo, irmãos, seguindo, né? Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Essa primeira parte, mas eu vou delongar um pouquinho mais, porque ela vai ser precisa, né, de uma explicação um pouco maior. Então, a primeira parte aqui, né, a voz de trovão, já mais tranquila. A ordem vem, é a voz da autoridade de Deus emitida pelos seres que guardam o trono. E aqui não é o convite, né, para o cristão ir, né, algo nesse sentido, mas uma ordem para que o juízo se manifeste, né, porque diz ali, quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. E o que é que vem? Vi então um cavalo branco, seu cavaleiro, e aí é o desaguar daquilo que vai acontecer na sequência dos selos. Então é quase como que ele abrisse, né, esse âmbito aí de juízo, né, da parte de Deus. A gente vê que no início ele começa de uma maneira mais tranquila, mas ele vai progredindo até que ele chega na ira de Deus. E a gente vai ver essa sequência também à medida que avançamos no livro. E aí, a parte mais difícil, mas isso aqui, se você fizer um estudo, você vai encontrar no próprio contexto reformado, né? Você vai ver LED, você vai ver vários comentaristas com divergências, né? Repito, eu tive que optar, né? E aí eu peguei o comentário do Hendrickson, né? Para que a gente possa se desenvolver. O próprio Sproul também se desenvolve nessa perspectiva, então eu tive que fazer a minha opção aqui e vou colocar aqui depois o posicionamento dos demais. Então, o cavalo branco e o cavaleiro, ao contrário da interpretação popular, a visão teológica desse cavaleiro é Jesus Cristo e é a mais consistente. Alguns vão dizer que até o anticristo aqui, irmãos, mas aí eu vou pontuar aqui depois para os irmãos. O cordeiro, que é o único digno de abrir o livro, é a mesma figura que sai para executar os decretos divinos. O cavalo branco é um símbolo da vitória e pureza. A coroa, né, Stefanos, nós vamos ver também aqui na sequência, uma coroa de vitória, aponta para o triunfo de Cristo, e o arco representa a guerra e o juízo que ele usa, né? E a frase saiu vencendo para vencer, uma declaração de sua autoridade e do avanço inevitável do seu reino, né? A ideia ali até do arco depois tá mais especificado na sequência ali, no sentido até de avanço do evangelho também, né? Então tem um misto ali de interpretação. Existem 3 interpretações principais, né? A última é que eu acabei de falar e depois eu vou pontuar e tentar justificar o porquê estamos trabalhando nela, né? O cavaleiro branco em Apocalipse 6. Então a primeira, né, que o cavaleiro seria o anticristo. Talvez você já deva até ter ouvido isso, né? Ou conquistas militares, né? Que também existem aí. O anticristo seria mais na perspectiva dispensacionalista, né? E as conquistas militares nós encontramos mais aí num contexto reformado. Apesar de que, né, a própria figura do anticristo sendo colocada também tem, em contexto de teologia reformada, alguns que interpretam dessa forma. Esta é a visão mais comum em muitas tradições, especialmente interpretações dispensacionalistas. Argumenta-se que o cavaleiro com seu arco e coroa representa um poder enganoso, né? Como se fosse coisas que estariam enganando, né? Até o próprio cavalo branco ali, né? Ou simplesmente a guerra e a conquista militar que precedem os juízos de Apocalipse, abrindo, né, aquilo que viria na sequência. Nessa visão, ele seria uma figura negativa que sai vencendo para vencer de forma enganosa. Aí a segunda interpretação, o cavaleiro da proclamação do evangelho, né? A interpretação sustenta que o cavaleiro representa a expansão do evangelho e a vitória de Cristo sobre o mundo. Aqui a ideia é desconectar, né? Que Cristo seria, né, isso.
seria colocar somente a proclamação do evangelho, sem colocar que esse cavaleiro seria, né, a figura de Cristo. Por isso que é bom pontuar aqui também, né? O cavalo branco simbolizaria a pureza e a vitória de Cristo, e a coroa seria a glória do seu triunfo, e o arco sem flechas representaria a força do evangelho. A flecha da palavra de Deus conquista corações sem violência física. A ordem é vem, seria um chamado ao avanço da igreja. No entanto, o contexto imediato dos 3 cavaleiros seguintes, guerra, fome e morte, torna essa interpretação difícil de sustentar em uma explicação adicional. E aí, aqui, né, tentando pontuar, né, e repito, né, existem essas possibilidades de interpretação, irmãos. Então, o cavaleiro branco, que é a linha que eu tendo a seguir aqui, né, é Jesus Cristo, que ao abrir o selo, inicia o juízo sobre o mundo, porque é o que vai vir na sequência. E o avanço do seu reino. A interpretação do cavaleiro branco como Cristo é a mais coerente com a teologia do livro de Apocalipse. Se o Cordeiro é o único digno de abrir os selos, aquilo que nós vimos até, né, a partir do capítulo 5, e se terminamos o capítulo 5 e apontamos para o 6, faz sentido que Cristo esteja ali, né? É natural que ele mesmo seja a figura central que inicia o desdobramento do plano divino. O cavaleiro branco de Apocalipse 6 é o mesmo Cristo do capítulo 5, que é visto lá, né, como leão da tribo de Judá. Primeiro visto como cordeiro, e aqui, né, o leão da tribo de Judá já apontando até no sentido mais de juízo, né? Em Apocalipse 19:11, nós vamos ver a referência direta lá, né, que é essa foto que nós temos aqui na abertura, né, dos nossos estudos. Lá é inequivocadamente Jesus Cristo, que julga e peleja com justiça. E aí a similaridade é notável, né? Creio, né, que dificilmente colocariam tantas características daquele que está representado diretamente, né, apontando para Cristo em Apocalipse 19, para aqui, né, de repente, ele ser colocado com as mesmas características, mas sendo o anticristo ou outra pessoa. A gente vai ver que o anticristo engana em alguma medida, mas nunca tem tanta proximidade de referência assim com relação a Jesus. Aí Hendrickson, né, diz que é mais natural entender que esse primeiro cavaleiro representa o próprio Cristo indo à frente da igreja, conquistando o mundo pela proclamação do evangelho. Então aqui essa conexão, né, do próprio Cristo indo à frente da igreja, conquistando pela proclamação do evangelho, né, diferente da segunda interpretação. Vi eis o cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. E a interpretação mais comum é que o arco simboliza a palavra de Deus. No contexto do primeiro cavaleiro, sendo Cristo, o arco representa o instrumento da sua vitória. Conquista pela palavra e não pela violência. Hendrickson aponta para o fato de que o texto menciona um arco, mas não flechas, né? Isso é um detalhe crucial. O cavaleiro não está atirando flechas de forma indiscriminada. Ele está conquistando e para conquistar, que é o que diz no texto ali, né? Não com violência física, mas com o poder do evangelho. O arco, nesse sentido, representa o poder da palavra de Deus. E até, né, a gente pega referências do arco, tanto Abacuque faz referência também ao arco, Salmos fazem também várias referências no sentido de arco. Enfim, ele representa a autoridade e o poder de Jesus Cristo para conquistar. A sua vitória, que se estende, né, por toda a história da igreja, é uma vitória do evangelho, que avança de forma implacável, penetrando nos corações dos homens e estabelecendo o reino de Deus. A presença do arco, portanto, é um lembrete de que mesmo em meio às turbulências dos outros selos, como a gente vai ver aqui na sequência, guerra, fome e morte, esse primeiro selo ele se segue, né? O propósito de Cristo está se cumprindo e sua vitória é certa. E a gente vai ver nesse avanço progressivo que o evangelho ele sempre avança, né? Ele nunca deixa de avançar mesmo em meio às dificuldades, né? E depois a gente vai ver que até que se cumpra o número dos eleitos, ou seja, até que se cumpra os números dos eleitos, o evangelho ele vai seguir e ele vai avançar. Então não tem contexto contrário, não tem fome, não tem guerra, não tem nada nesse sentido que venha a ofuscar ou parar, né, a igreja do Senhor e a pregação feita pelo evangelho. Então vamos lá, irmãos. Foi-lhe dada uma coroa, né? E o termo grego usado aqui é a coroa da vitória e não de diadema real, né? Essa mesma coroa aparece em Apocalipse 2:10, 3:11, aplicada aos vencedores fiéis a Cristo. Jesus é descrito como vitorioso, como diz lá, né, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, e essa coroa aponta para Cristo como vencedor pela cruz.
não um conquistador político, como da primeira interpretação, né? Dando um sentido nesse poderio até militar, né? E aí, quando a gente vê, até na própria tradição ali dispensacionalista, né? Essa vinda de Jesus, aí ele vem depois, reina por 1000 anos, fica uma vinda quase parcelada, né? Vem, depois volta, então torna-se, né, um pouco mais confuso. E aí, vamos para o nosso segundo selo, irmãos. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado a tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dada uma grande espada. Então aqui já começa a ficar um pouco mais fácil, né, a interpretação a partir dos selos que se abrem. A gente vê que os 4 cavaleiros, eles trazem ainda um mistura, né, de juízo, de graça, porque o ser vivente ali ainda está, né, dizendo, ainda quase que dando um sentido de, apesar dessa piora, ainda tem uma possibilidade. Isso vai culminando, né, porque no final isso vai se perdendo. Então o cavalo vermelho, simbolizando aí o derramamento de sangue e guerra. Enquanto o primeiro cavaleiro representa a vitória de Cristo, esse segundo cavaleiro simboliza a violência que é permitida por Deus como juízo. E aí, irmãos, Deus, ele é o soberano da história, né? As coisas não acontecem sem a vontade de Deus. É óbvio que a gente precisa sempre considerar que o mal, né? Porque senão a gente acaba colocando, né, em um certo sentido que Deus é responsável, né, pelo mal, e a gente vai ver no nosso contexto teológico que isso não é, né, uma possibilidade. Deus não é o autor do mal, né, e a gente vai ver que na Bíblia, né, a primeira vez que aparece menção, né, nesse sentido de mal é quando Deus coloca, né, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, né, e lá o homem, né, faz essa opção de querer aquilo, né, e a partir de então a gente vê o homem buscando, né, ficar nesse misto de querer ser igual a Deus, mas ao mesmo tempo a maldade sempre vai imperar. Então a responsabilidade humana e a soberania de Deus, repito, irmãos, elas precisam caminhar aí juntas até o final da história, de maneira que a Deus permitir que essas coisas aconteçam, nós não podemos perder de vista a queda e o pecado humano, de maneira que esse derramamento de sangue vem no sentido de o homem sim querer isso, buscar isso, e é só olhar em volta que nós temos visto isso constantemente, e ao mesmo tempo isso não pega Deus de surpresa, no sentido de Deus olhar e dizer, poxa vida, né? E agora, né? O que é que eu vou fazer aqui de cima? Ele está no controle da história, de maneira que essas duas questões precisam caminhar juntas, irmãos, porque senão a gente fica naquele complexo, né? Mas e o mal, né? Como é que Deus, sendo Deus, permite o mal e tudo? E aí, soberania de Deus e responsabilidade humana, isso começa a criar um sentido um pouco mais claro para nós com relação à entrada, né, do mal no mundo e essa sequência aí desaguando no juízo final. Então, tirar a paz, né? A grande espada representa aí a violência, né, em larga escala, que não se limita às guerras entre nações, mas também às guerras civis e conflitos internos, né? A soberania de Cristo se manifesta permitindo que o pecado humano siga o seu curso destrutivo, tirando a paz e revelando a inimizade do coração humano. Então, ser amilenista, né, que é a sequência que nós buscamos aqui, é justamente olhar e ver que as questões vão piorar, porque a maldade humana sempre vai buscar querer se colocar ali, né, no seu lugar. Então é quase que Deus ir tirando a mão aos poucos e deixando o ser humano ser o ser humano daquilo que ele é voltado, né, para suas tendências pecaminosas e a sua maldade, e ao mesmo tempo, quando chega lá, eu costumo dizer assim, né, nos 45 do segundo tempo, Deus reorganiza novamente as coisas, mas agora não com oportunidade mais de arrependimento, mas para organizar tudo para a eternidade, de maneira que o seu juízo precisa ser cumprido, né? O inferno eterno, né, nesse sentido, será inaugurado, e também o céu eterno precisa ser instaurado. Então, nesse sentido, Deus, ele é justo. Deus, ele continua sendo justo do início ao fim, mesmo permitindo essas questões aqui. Terceiro selo, irmãos, vamos lá. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com a balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo,
uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Isso aqui, irmãos, fica mais tranquilo ainda, né? Se a gente entender o que está sendo dito aqui. Então, primeiro, o cavalo preto e balança representa a fome e a escassez, né? Então, já dá o sentido da representação dele. Depois ele vai só pontuando, né? A balança usada para pesar alimentos simboliza a distribuição controlada e racionada, né? E aqui, irmãos, é basicamente você olhar em volta, né? Olha a ideia aqui, vamos ler a parte final, depois eu explico melhor aqui, né? A fome e injustiça. O preço exorbitante dos alimentos básicos indica uma fome que aflige as massas, né? E a instrução para não danificar o azeite e vinho, itens de luxo, revela a profunda injustiça social que acompanha a crise. A fome não atinge a todos igualmente, expondo a corrupção humana e consequência do pecado. O que é isso aqui, irmãos? É só olhar em volta, né? Basicamente. A ideia de ouvir ali uma medida de trigo por 1 denário é que 1 denário era um dia de trabalho. Então, vamos pegar aqui, dá para pegar para o nosso contexto. A gente pegar aí um trabalhador diário, seja uma diarista, um servente pedreiro, que seja, né? Que vai receber ali por dia. Aí vamos chutar aí que ele recebe ali no dia uns R$150, R$180, pelo trabalho que ele fez durante todo o dia. Então, arredondando em R$150. E aí, de repente, ele vai lá no mercado e, de repente, o trigo tá R$150. Então, a ideia aqui é essa medida justamente desproporcional, né? De maneira, né, nada que não nos faça olhar para os nossos dias, né? Mas, assim, a ideia é esse preço aqui, essa medida justamente descontrolada, né? E aí, 3 medidas de cevada por 1 denário. Cevada, irmãos, era o alimento que era dado para os cavalos. Então, a ideia aqui que estava compensando mais pegar aquilo que era uma ração, vamos dizer assim, do que propriamente você pagar por um dia de trabalho por algo comum ali, algo que você ainda precisaria de mais coisas para você acrescentar ali uma mistura ou algo nesse sentido. Então, aqui é justamente essa desproporção, né, no preço das coisas ali. E aí, o que vai se manter? Não danifiques o azeite e o vinho, que aqui, como foi colocado embaixo, são itens de luxo, né? É basicamente o rico permanecendo no seu contexto e controlando isso cada vez mais, né? Pela própria pecaminosidade, e o pobre cada vez se lascando mais e numa proporção cada vez maior, né? Onde a riqueza passa a ser de alguns. E aí precisa preservar isso, porque tem gente que vai comprar isso, tem gente que vai precisar dessas coisas, e a medida dos demais, né, do trigo por 1 denário e medidas de cevada por 1 denário, é a desproporção, né, social que nós vemos já nos nossos dias. Então, a tendência é justamente com que isso vá aumentando ao longo da história, irmãos. Então, a ideia aqui seria essa. Saiu aí, irmãos? Só deixa eu olhar aqui. Saiu aí o compartilhamento, irmãos? Ou foi só no meu? Acho que voltou agora, né? Então, voltou. Caiu e voltou. Isso, caiu e voltou. Então, vamos dar sequência aqui. Então, vamos lá, irmãos. O 4º selo. Vamos lá. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei, eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, aqui inferno Hades, né? E foi-lhes dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Lembrando, irmãos, a gente nunca pode perder de vista, quem abre os selos é Cristo, o Cordeiro é quem abre os selos, é Ele quem está abrindo esse juízo, digamos assim, final. Então, Ele está totalmente no controle, inclusive dessas calamidades. A gente não pode perder isso de vista, irmãos, porque senão a gente fica achando, né, aquela ideia hollywoodiana, né, de que Deus está ali fazendo uma queda de braço com Satanás, irmãos. Deus, ele é soberano, inclusive sobre Satanás. Essa ideia de que Satanás tem poder, ele tem um certo tipo de poder, mas não todo o poder. O soberano Deus é que é o todo-poderoso. E de maneira que inferno, né, Hades ali, dando nesse sentido, mas a ideia é que o inferno, irmãos, é um julgamento e um juízo final dado pela parte de Deus, de maneira que Deus é o dono do inferno, do céu e do inferno, onde no inferno ele vai manifestar, né, num primeiro momento a sua ira e depois a sua justiça no sentido eterno. Então perder também isso de vista, irmãos, é a gente minimizar e achar que Deus está fazendo queda de braço com Satanás, né? Então o cavalo amarelo
E a ideia do grego aqui é aquela cor de morto mesmo, né? A palidez de você olhar e identificar que está morto. Por isso que aqui ele traz a tradução amarelo, mas seria uma cor de morte, né? Ou palidez. É a cor da doença, da decomposição e da morte. O cavaleiro é a personificação da morte e é seguido pelo Hades, né? Sentido aqui do mundo dos mortos. Morte e inferno é o juízo mais abrangente e devastador que combina os juízos anteriores, né? A autoridade sobre a quarta parte da terra não é para ser interpretada de forma literal, né? Como a gente pegar aqui Apocalipse e começar a fazer cálculo agora, né? Senão a gente chega lá no 144 mil, a gente se perde também, né? Mas com um juízo de proporções massivas e catastróficas, né? Então está dando uma ideia de uma proporção muito grande, que demonstra que a morte é uma consequência inevitável do pecado. E a gente vê ali quase como consequência, né? Para matar a espada, que o próprio anterior já estava fazendo um pouco isso, né? As pessoas estavam se matando. Pela fome, a gente viu pelo próprio a abertura do último selo, né? A desproporção, né? Do preço das coisas e as pessoas morrendo de fome, e a mortandade por meio das feras da terra, que também traz até o mesmo sentido, tanto de feras, né? Como animais, mas em algumas referências ele faz sentido até a homens, né? Falando de homens maus no sentido de feras, aqui também pode ser uma interpretação possível. Vamos lá, irmãos, o quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos. Então perceba que aqui há uma transição. É como se ele estivesse num contexto e agora ele vai para um outro lugar ali no céu, olhar alguma outra coisa, né? Que é o que vai se abrir aqui. Daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhe disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam sendo mortos, igualmente ser mortos, né, como igualmente eles foram. Então vamos lá, irmãos, debaixo do altar, aqui fazendo referência ao Antigo Testamento, né, a alma dos mártires estão debaixo do altar, que simboliza a natureza sacrificial de suas mortes, né, que derramaram seu sangue pela fé, aqueles que morreram, né, por causa do evangelho, nesse sentido de mártires. Se você olhar ali, irmãos, esse clamor por justiça, né, até quando, ele diz aqui, né, já coloquei, não é um grito de impaciência, mas um pedido de justiça divina. Isso nos lembra que o Deus soberano é justo e que ele vingará o sangue do seu povo no tempo certo. Então percebamos que aquela pergunta que o pessoal fala, né, mas e daí, será morreu? Será que você ainda tem consciência, né, do que aconteceu na terra? Se a gente se valer desse texto aqui, irmãos, vai ficar simples, né? Porque eles estão ali clamando em grande voz: até quando, santo verdadeiro, não julgas nem vingas? Ou seja, eles sabem o que aconteceu. Eles sabem pelo que eles morreram. Eles sabem aquilo que está acontecendo. Então percebam, irmãos, que esse sentido, né, de consciência, é lógico, né? Aqui a gente pode estabelecer que sim. Agora, de que forma? Não é a mesma no sentido de que nós temos, porque ainda estamos afetados pelo pecado. Aqui eles estão ainda num período onde, vou colocar aqui bem entre aspas, né, nós chamamos de período intermediário. Eles estão no céu, mas ainda não o céu eterno. Assim como aqueles que morreram sem Cristo estão no inferno, mas ainda não no inferno eterno. Então, é esse sentido temporal. Por quê? Porque somente quando Cristo voltar, na sua segunda vinda, será batido o martelo e inaugurado a eternidade, de maneira que, aí sim, novos céus, nova terra, aquela alma, né, que está ali no céu temporariamente, torna novamente para a ressurreição, ou seja, do corpo, haverá um sentido em que a alma junta-se novamente com o corpo, e nesse sentido final haverá uma ressurreição tanto para céu quanto para inferno. A gente não pode esquecer isso, porque tem contextos teológicos que vão dizer que não existe nem inferno, né? Que as coisas não vão ter uma punição eterna, né? Que é o contexto adventista, né? Acaba trazendo isso, né? E aqui a gente vê, irmãos, que haverá, né, esse sentido de uma ressurreição final, tanto daqueles que estão em Cristo, como aqueles que não estão em Cristo, para inaugurar esse sentido de um inferno eterno, punição eterna. E nesse sentido final desse inferno eterno, né? Aí diz lá até que a morte, o Hades, o próprio inferno vai ser lançado no lago de fogo, né? De maneira que lago de fogo aí será esse julgamento, né? Num âmbito eterno. Mas aí a gente vai
pontuar isso à medida que a gente avança aqui no livro. Vestiduras brancas, né, e repouso. As vestiduras são um sinal de justificação e da santidade. Quase que ele dá um conforto, né? À medida que eles pedem, né, algo ali, ele conforta eles com a vestidura branca, quase que lembrando eles novamente, né, de onde eles estão e que ainda há um tempo, né, a ser cumprido. A ordem para repousar por pouco tempo é um ato de consolação e uma promessa de que o juízo está próximo, né, até que se completasse o número. E aí, isso aqui a gente vê que Deus, ele é soberano por cada detalhe, de maneira que o último eleito, o último a ser chamado, já está na mente de Deus, e quando isso acontecer, aí, ponto final, né? Zera a história, Cristo vem e as coisas tornam a rumar, né, para a eternidade. Então essa frase teologicamente profunda revela a soberania de Deus sobre a perseguição. O número de mártires não é aleatório, de maneira que aqueles que morrem por causa do evangelho não morrem à toa. Eles estão ali, né, no sentido de cumprimento da vontade de Deus até que chegue o número do último, né, mas fazendo parte do plano divino. A paciência de Deus tem um propósito: dar tempo para que todos os seus escolhidos, incluindo os que serão mortos por sua fé, cheguem à glória. E o sexto selo, irmãos, vamos lá. Não vou ler ele todo, né? Aí os irmãos podem acompanhar depois ali, né, a própria gravação, mas aí é um abalo cósmico, né? A maneira com que... E perceba que é progressivo. Começa numa coisa, daqui a pouco vai avançando e aqui chega quase que num colapso aí a nível, não mais no sentido terreno mundial, mas no sentido até universal, né? A abertura do sexto selo descreve o juízo final e escatológico. As imagens terremotos, sol, lua escurecidas, a gente vai ver referência em Mateus 24, Jesus já falando lá, né, de guerras, rumores de guerra, do próprio sol aí escurecer. Então, nada do que é falado aqui não foi dito pelo próprio Cristo lá em Mateus 24, a gente vê várias referências aqui. Sol e lua escurecidos são a linguagem profética do Antigo Testamento para o dia do Senhor, né? Também fazendo menção ao Antigo Testamento. E o fim dos tempos. Ele representa o colapso de toda a ordem criada diante da santidade de Deus. E aí o pavor dos homens, né? A reação de terror universal e absoluto. A gente vê aqui, irmãos, que o céu recolheu-se como pergaminho, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, perceba que é um abalo mútuo, né? Os grandes, os comandantes, ricos e poderosos, ele faz referência de 6 em cima, depois os 6 embaixo novamente aqui, e todo o livro se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E olha o que eles pedem: disseram para os montes e rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Perceba, irmãos, que quando falamos de segunda vinda de Cristo, falamos de início do juízo final. Não estamos falando mais de possibilidade de salvação, mas estamos falando de um julgamento justo, vindo pelo próprio Deus, Cristo fazendo, né, esse cumprimento final. Então, agora eles buscam a morte para escapar da face de Deus. Sua atitude não é de arrependimento, mas de desespero. Porque, né, ouviram, sabiam, né, de alguma maneira, mas não quiseram se voltar para Deus. E aí a ira do Cordeiro, crucial notar a referência da ira do Cordeiro. Cordeiro imolado, símbolo do amor sacrificial, é o mesmo que manifesta a sua santa ira de Deus contra o pecado. A ira não é um ato de vingança irracional, mas a expressão da justiça perfeita de Deus. Perceba, irmãos, onde se fala muito, né, em amor, é óbvio que Deus nos ama, é óbvio que a gente vai falar sobre o amor de Cristo, mas não falar de ira também de Deus é a gente pegar meio evangelho, metade do evangelho. A gente não apontar que no final das contas, no final de tudo, no final da história, Deus virá, né, cumprir a sua justiça, sua ira será derramada, e isso precisa ser também pregado, né? E aí a pergunta final: quem é que pode suster-se? E aí a pergunta que é o clímax aí do terror, aponta para a total incapacidade humana de resistir ao juízo divino. A única resposta para essa pergunta é que somente aqueles que foram purificados pelo sangue do Cordeiro podem subsistir. Ou seja, sem Cristo, irmãos, o que nos resta é somente a santa, justa ira de Deus, vindo, punindo e fazendo aquilo que é o cumprimento, né, da sua justiça final. E aí, para concluirmos, né, capítulo 6 revela que o Cordeiro que reina também julga. Ao abrir os selos, ele desencadeia realidades já presentes na história humana: conquista, guerra, fome, morte, perseguição e, por fim, o prenúncio do juízo final. Lembrando, né, é sempre progressivo, e a gente vai ver isso na medida que vem ali taças, vem abrindo outras coisas.
Tudo isso não ocorre fora do controle de Deus, porque é Cristo quem abre cada selo. Os cavaleiros mostram que o mundo vive sob juízos parciais, mas reais. As almas debaixo do altar nos lembram que o sofrimento dos santos não é ignorado, como nós vimos ali, né? Eles são até consolados até que vem esse juízo final. E o sexto selo antecipa que o dia da ira chegará. Ninguém poderá permanecer de pé, exceto aqueles selados pelo Cordeiro. Lembra quando você lê lá, irmãos, que todo joelho se dobrará, toda a língua confessará? A gente vê ali tanto de pessoas salvas e não salvas, porque o fato do joelho se dobrar diante da majestade de Deus não traz ali o sentido de que todos vão se render nesse sentido final, mas todos vão contemplar e de alguma forma vão ter que se prostrar diante daquele Rei eterno, agora, né, vindo ali em Cristo, que mostrará claramente aquilo que eles já deveriam saber ou já sabem, né, internamente, mas nunca quiseram se render. Então, muitos se ajoelharão, né, olhando com alegria, outros se ajoelharão clamando em tristeza. E o sexto selo, como já disse aqui, né, que ninguém poderá permanecer de pé, exceto aqueles que são selados pelo Cordeiro. Apocalipse 6 nos ensina que a história está nas mãos do Cristo ressuscitado. Ele é tanto o Redentor quanto o Juiz. E é por isso que devemos viver com fé, coragem e esperança, pois o Cordeiro já venceu e reina soberanamente. Que Deus assim, irmãos, nos ajude, né? Texto ao trabalharmos, né, a partir da perspectiva da visão do trono, começa a fazer sentido, que Deus é soberano, Ele está no alto sublime trono, Cristo é aquele que tem o poder detentor de abrir o livro e também de abrir aqui os selos. Que Deus assim nos ajude.